Bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar numa coisa que, assim, olhando rápido, parece só logística lá do Antigo Testamento, sabe? A organização do acampamento de Israel no deserto. Mas olha, tem muito mais aí. Exato. É incrível como a Bíblia usa até a geografia, o espaço físico para ensinar. A posição do tabernáculo, aquela tenda sagrada, bem no centro. E como as tribos ficavam em volta. Nada era por acaso, né? Pois é. Tinha uma mensagem visual ali muito poderosa. Uma teologia sendo mostrada no próprio mapa do acampamento, digamos assim. Isso, e é isso que a gente quer explorar hoje. Como esse arranjo todo apontava para a presença de Deus ali, bem no meio deles, para a ordem divina. E até, olha só que interessante, para a visão lá do futuro da Nova Jerusalém que a gente lê em Apocalipse. Tem umas conexões aqui que são, nossa, surpreendentes mesmo. Vamos lá então. Imagina a cena. O povo de Israel, aquela multidão no deserto, sendo guiado pela nuvem, né? E quando eles paravam, Bem no coração de tudo, lá estava ele, o tabernáculo. essa centralidade é o ponto de partida, né? O tabernáculo ali no meio do povo. Isso significava Deus escolhendo morar entre eles. Uhum. Pensa só, isso é um passo gigantesco para reverter aquele distanciamento que começou lá no Éden, sabe? Mostra o desejo de Deus de estar perto. Claro. Mesmo que naquele momento o acesso direto a ele, a santidade dele, fosse bem controlado, né? Com regras, rituais. Exatamente. Era a presença dele ali, real, mas uma presença santa que exigia respeito, ordem. Não era de qualquer jeito. E essa ordem, ela se via direitinho na organização das tribos ao redor. 12 tribos, né? Mas não ficavam misturadas. Não de jeito nenhum. Eram organizadas em 4 grandes blocos, vamos dizer assim. 3 tribos para cada lado. Leste, sul, oeste e norte. Formando um quadrado em volta do tabernáculo. E tinha tribos específicas que lideravam cada um desses lados, não é? Não era aleatório qual tribo ficava na frente de cada bloco. Correto. O livro de Números, lá no capítulo 2, detalha isso direitinho pra gente. Olha só. A leste, o grupo era liderado pela tribo de Judá. Judá, ok. Ao sul, quem liderava era Ruben. Certo. Aí, a oeste, a tribo líder era Efraim. E, fechando o quadrado, ao norte, ficava o grupo liderado por Dan. Entendi. Judá, Ruben, Efraim e Dan. Uma em cada ponto cardeal, liderando as outras 2 do seu grupo. E cada um desses lados tinha um estandarte, tipo uma bandeira, né? Isso, seu próprio símbolo. A Bíblia não descreve pra gente como eram esses desenhos, infelizmente. Mas existe uma tradição judaica bem antiga. Ah, sim. Eu já ouvi falar dessa tradição. Mesmo não estando na Bíblia, ela é interessante, né? Ela tenta ligar esses estandartes a alguns símbolos. Exatamente. É uma tradição interpretativa, claro, não é doutrina bíblica confirmada, mas é muito rica. Ela pega pistas de outras passagens, tipo as bênçãos de Jacó lá em Gênesis, capítulo 49, e as de Moisés em Deuteronômio 33. E o que essa tradição diz? Quais seriam os símbolos? Então, a tradição sugere o seguinte: para ajudar, no leste, o símbolo seria um leão. Isso conecta com Gênesis 49, versículo 9, que fala Judá é um leãozinho. Faz sentido, né? Total sentido. O leão de Judá. E Ruben, no sul. Para Ruben, a tradição aponta para um homem ou a figura de uma cabeça humana. Talvez por Ruben ser o primogênito, né? E tem aquela bênção em Deuteronômio 33, versículo 6. Viva Ruben e não morra. Interessante. E a oeste? Efraim? Para Efraim, seria um boi ou um touro, ligado à força, à bênção do pai dele, José, lá em Deuteronômio 33, versículo 17, que menciona a glória como a do primogênito do seu touro. Um boi. Ok. E Dan, no norte. E para Dan, no norte, a tradição coloca uma águia. A conexão bíblica direta para a águia é um pouco mais, tênue que as outras, mas completa esse quarteto na tradição: leão, homem, boi e águia. Espera aí. Leão, homem, boi, águia. Esses 4 juntos? Isso me lembra alguma coisa.
Onde mais na Bíblia a gente encontra esses 4 seres? Pois é aí que a coisa fica fascinante mesmo. Esses 4 rostos são os mesmos rostos dos 4 seres viventes que o profeta Ezequiel viu naquela visão incrível da glória de Deus. Tá lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Nossa, é verdade. Que incrível! E não para aí. Esses mesmos 4 seres reaparecem lá no livro do Apocalipse, ao redor do trono de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 7. Que conexão impressionante! Mesmo que a ligação com os estandartes seja uma tradição, a presença desses mesmos 4 símbolos em visões da majestade de Deus é muito forte. Muito forte. Sugere que a própria estrutura do acampamento, sabe, com Deus ali no centro e essas representações cardeais em volta, talvez refletisse uma ordem celestial. A soberania de Deus sobre tudo, sobre os 4 cantos da terra e a proteção em torno da sua santidade. É como se o acampamento aqui na Terra fosse um espelho, ainda que imperfeito, de uma realidade lá do céu. Que profundo isso! Exatamente. E essa estrutura toda não era só um retrato do presente deles ali no deserto, ou do passado. Ela também lançava uma sombra, apontava para o futuro, para a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Como assim? Qual a ligação com a Nova Jerusalém? Os ecos são muito claros. Quando a gente lê a descrição da Nova Jerusalém, lá em Apocalipse capítulo 21, a gente vê paralelos bem notáveis com o acampamento. Quais paralelos? Primeira forma. Ambos são descritos como tendo uma geometria quadrada, organizada. Perfeita. Segundo, as entradas. A Nova Jerusalém tem 12 portas. E olha só, 3 de cada lado. Leste, norte, sul, oeste. Igualzinho à forma como as tribos se agrupavam em 4 blocos de 3. Nossa, verdade. 3 portas em cada lado. E mais, nessas 12 portas estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Apocalipse 21, versículos 12 e 13 falam isso. A ligação é direta. Que demais! E a questão da presença de Deus? Esse é o ponto mais crucial de todos. A centralidade da presença divina continua. No deserto, era o tabernáculo físico, a tenda. Na Nova Jerusalém, a presença é ainda mais direta, mais plena. Apocalipse 21, versículo 22 diz assim: Nela não vi santuário. Não vi o santuário. Isso, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Ou seja, Deus mesmo e Jesus, o Cordeiro, são o centro vivo da cidade. Não precisa mais de um templo físico, porque a presença deles permeia tudo. Uau! Então, se a gente juntar todas essas peças, o tabernáculo no centro, as tribos organizadas, os símbolos dos estandartes ecoando em Ezequiel, a estrutura apontando para Nova Jerusalém, qual é a grande mensagem por trás disso tudo? O que Deus estava querendo nos dizer com essa organização toda? Olha, o fio condutor que amarra tudo isso para mim é o desejo constante e persistente de Deus de restaurar a comunhão, de trazer a humanidade de volta para perto dele, para sua presença. Faz sentido. A gente vê uma progressão na Bíblia, né? Começa lá no Éden, com aquela comunhão direta, face a face, que infelizmente foi quebrada pelo pecado. Sim. Aí vem a presença mediada, que a gente vê no tabernáculo e depois no templo. Deus presente, mas com uma certa distância, através de rituais, sacerdotes. Certo. Depois, um passo imenso, a encarnação. O Verbo se fez carne. João capítulo 1, versículo 14 diz que ele habitou entre nós. E a palavra grega ali é interessante. Significa, literalmente, tabernaculou. Armou sua tenda entre nós. Que lindo isso! Jesus como o tabernáculo de Deus entre nós. Chega a chamar a comunidade dos crentes de santuário de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A presença de Deus agora habita em nós coletivamente. E tudo isso leva aonde? Leva à culminação, à promessa final da Nova Jerusalém, onde Apocalipse capítulo 21, versículo 3 declara: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. É a restauração completa, então. A presença total, sem barreira, sem véu. Exatamente. É a volta ao Éden, mas num nível ainda mais glorioso.
a comunhão perfeita e eterna. O acampamento no deserto era só uma pequena amostra, um tipo, um símbolo desse desejo final de Deus. Que perspectiva maravilhosa! Isso mostra como até um detalhe aparentemente logístico lá de números, de séculos atrás, carrega lições tão profundas para nós hoje, né? Sem dúvida. Fala sobre a importância de colocar Deus no centro de tudo na nossa vida. Sobre unidade na diversidade. Eram 12 tribos diferentes, mas unidas ao redor de Deus. Exato. Sobre a missão de levar essa presença a todos os cantos, os 4 pontos cardeais. E, claro, sobre essa esperança incrível da comunhão final que nos espera. Perfeito. É uma riqueza de significado. Realmente, foi uma exploração, nossa, reveladora. Ver como a planta baixa do acampamento de Israel não era só sobre onde cada um montava sua tenda, mas era um verdadeiro sermão visual. Deus no centro, símbolos que ecoam nos profetas e que apontam para a consumação de tudo na Nova Jerusalém. Isso mesmo. Tudo na Bíblia parece convergir para esse grande tema. Deus não desiste de estar perto do seu povo. É um plano de redenção, de resgate, de comunhão que atravessa toda a história bíblica. E termina com essa promessa fantástica de uma proximidade perfeita, eterna. E para quem ficou com vontade de continuar descobrindo essas conexões, essa profundidade da palavra de Deus, a gente quer deixar um convite especial. É verdade. Conheça e, quem sabe, participe do projeto Reavivados por Sua Palavra. É uma iniciativa bem legal que incentiva a leitura diária de um capítulo da Bíblia. É uma forma excelente de fazer essa jornada pessoal de descoberta dia após dia. Uma ótima dica mesmo. E se essa nossa conversa de hoje trouxe alguma luz nova para você, se tocou de alguma forma, a gente pede aquele apoio, né? Considere curtir este conteúdo aqui, compartilhe com seus amigos, com sua família, com quem você acha que vai gostar dessas descobertas também. Isso ajuda muito. E claro, inscreva-se no canal Pode Crer na Bíblia. Assim, mais pessoas podem encontrar essas reflexões, a gente alcança mais gente e o canal continua crescendo e trazendo mais conteúdo assim. E para a gente terminar, fica uma pergunta para pensar, né? Se Deus se importou tanto em organizar o espaço físico do acampamento lá no passado, para refletir visualmente que ele era o centro e que havia uma ordem divina, como é que nós, hoje, podemos organizar as nossas vidas, tanto individualmente quanto como comunidade de fé? Como podemos estruturar nosso tempo, nossas prioridades, nossos relacionamentos, para que também fique claro, para que manifeste que Deus é o nosso centro, enquanto a gente vive aqui, esperando a realização plena da presença dele lá na Nova Jerusalém. Fica aí a reflexão.